Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Rio de Segredos, o meu, o seu, o nosso canal sobre os segredos do Rio de Janeiro. E hoje eu estou postando aqui dia 21 de abril de 2022, porque hoje é feriado nacional desse cara aqui atrás de mim, ó. Filma aqui pra gente aqui, o famoso Tiradentes. Antes de mais nada, o objetivo desse vídeo não é contar a história toda de Tiradentes, nem dizer por que ele foi preso, tá? Isso aí é uma outra questão, mas nós vamos focar nos últimos dias da vida de Tiradentes, que ocorreu justamente nessa atmosfera aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, começando com uma curiosidade, Tiradentes tinha esse apelido, Tiradentes, de tirar dentes, né? Naquela época, não havia dentistas como a gente conhece hoje, né? Profissional que não só tira dentes, como faz outras coisas com os dentes também. Então, antigamente, tinham pessoas que usavam aí um tempo livre, um segundo emprego, que acabavam realmente removendo dentes de pessoas que necessitavam. Mas Tiradentes não era dentista, né? Não existia o termo dentista naquela época. Na verdade, Tiradentes era um alferes. O que é um alferes? Alferes é um militar. Tiradentes foi um militar brasileiro que serviu a coroa portuguesa, serviu a colônia do Brasil. Então, o que acontece? Lá em 1788, 89, Tiradentes, né, já conspirava aí contra a coroa portuguesa, lá em Minas Gerais, daí que vem a Inconfidência Mineira. Só que Tiradentes também, ele ficava indo e voltando, ele vinha um pouco para o Rio, ia para Minas, trabalhava no Rio. Então, numa dessas estadias aqui no Rio, Tiradentes já havia sido denunciado e foram atrás dele numa hospedaria que existia na antiga rua de São Pedro, Rua São Pedro. Essa Rua São Pedro, ela era uma das ruas que faziam parte ali da parte onde hoje é a Avenida Presidente Vargas. Essa rua sumiu, foi uma das ruas que sumiram com a abertura da Avenida Presidente Vargas já nos anos de 1940. Então foram atrás dele lá nessa hospedaria, mas ele não estava mais, ele já sabia que estavam à procura dele. Parece que ele acabou se escondendo com a ajuda de um amigo clérigo. Ele acabou se escondendo na igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, que também aqui no centro fica na Rua da Alfândega. Essa igreja ainda existe. É essa igreja aqui, ó. Vou mostrar aqui do lado. E aí, finalmente, dias depois, ele acabou sendo capturado na casa de um amigo que ficava na Rua dos Latoeiros. Que rua é essa? A Rua dos Latoeiros atualmente é a Rua Gonçalves Dias, que é a rua da famosa Confeitaria Colombo. Tiradentes foi capturado na Rua dos Latoeiros e foi levado para a prisão que existia na Ilha das Cobras, também aqui perto. Apenas faltando cerca de 4 dias para o dia que ele seria enforcado, ele foi trazido para a antiga cadeia velha. Essa cadeia velha, ela ficava aqui, onde eu estou agora, que atualmente é o Palácio Tiradentes. A cadeia velha é bem ao lado do Paço Imperial e do Convento do Carmo, atualmente na Rua 1º de Março, que na época era a Rua da direita. Então ele foi trazido aqui para a antiga cadeia velha, e aqui ele recebeu a condenação dele, de que seria enforcado. E aí, no dia 17 de abril de 1792, Tiradentes é sentenciado à morte, que viria a ocorrer 4 dias depois, no dia 21 de abril de 1792. Conta a história que Tiradentes saiu daqui da cadeia velha, onde ele passou os últimos dias, e o cortejo, para levá-lo até a forca, começou por aqui, ó. Essa rua aqui, que na época se chamava a Rua da Cadeia, justamente por existir a cadeia velha. Rua essa que hoje é a Rua da Assembleia. E aí o cortejo seguiu pela Rua da Cadeia, passou pela Rua do Piolho, Largo do Roço, Rua da Lampadosa, até chegar na esquina da Rua da Lampadosa com a Rua da Forca. Talvez vocês não estejam habituados ao nome dessas ruas, mas vindo para a atualidade, Rua do Piolho é a atual Rua da Carioca, Largo do Roço é a atual Praça Tiradentes, e a Rua da Lampadosa é a atual Avenida Passos, e a Rua da Forca é a atual Rua Senhor dos Passos, que faz esquina ainda com a Avenida Passos. E aí no caminho, Tiradentes ainda teria parado para fazer sua última oração na igreja que dava o nome à rua, Rua da Lampadosa, a Igreja da Lampadosa. Igreja essa que ainda existe no mesmo local, apesar de já ser uma outra construção, mas é a mesma igreja. Então ali nessa Igreja da Lampadosa, ali próximo da onde hoje é a Praça Tiradentes, ele fez essa última oração e foi levado à forca que ficava nessa esquina aí da Rua da Forca com a Rua
da Lampadosa. E ali ele foi enforcado, morreu enforcado nessa forca. Inclusive, um pedaço da tora de madeira dessa forca, que dizem que é dessa forca, ela está exposta no Museu Histórico Nacional aqui do Rio de Janeiro, que fica até próximo aqui do atual Palácio Tiradentes. E aí eu vou trazer uma curiosidade. Praça Tiradentes. No meio da Praça Tiradentes tem um monumento, que não é Tiradentes. É um homem montado no seu cavalo. Aquele homem é Dom Pedro I. A praça originalmente, ela era a Praça da Constituição. Daí a homenagem a Dom Pedro I, que assinou a primeira Constituição do Brasil em 1824. Constituição essa que foi assinada no antigo teatro, que hoje é o teatro, o mesmo local onde fica o Teatro João Caetano, também ali ao redor da Praça Tiradentes. Só que aí, quando foi proclamada a República, tempos depois, os republicanos resolveram melhor mudar o nome da Praça da Constituição para Praça Tiradentes. Por quê? Porque Tiradentes, na visão dos republicanos, foi um cara que lutou contra o regime monárquico, contra a colônia, a coroa portuguesa, quando o Brasil ainda era uma colônia, Portugal. Então foi um cara que lutou contra a coroa portuguesa. Então criaram essa imagem de herói republicano em torno da figura de Tiradentes. Aí rebatizaram a antiga Praça da Constituição como Praça Tiradentes, muito devido também à proximidade dessa praça com o local da forca que Tiradentes foi enforcado e morto. E tá aí uma segunda curiosidade: por que a imagem de Tiradentes na frente deste palácio aqui? Primeiro, porque Tiradentes ficou preso na construção anterior a essa que ficava aqui, que é a antiga Cadeia Velha. Segundo, aqui o Palácio Tiradentes, ele foi construído e inaugurado em 1926. Aqui foi o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais do Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital do país. Até 1960, aqui era a sede do Congresso Nacional. Então, um dos maiores símbolos republicanos de uma nação republicana, o Congresso Nacional, ganhou o nome de Palácio Tiradentes, muito em homenagem também a esse herói republicano que foi o Tiradentes, né? Um herói republicano, né? Lembrando que a República, ela só foi instaurada em 1889, quase 100 anos depois da morte do Tiradentes. Então, em 1926, ficou pronto o Palácio Tiradentes e a Câmara dos Deputados foi transferida de volta para esse espaço aqui, que fazia parte também na época da Cadeia Velha. E aqui, por exemplo, uma outra curiosidade, fugindo um pouco de Tiradentes, aqui tomaram posses vários presidentes da República do Brasil. De 1926, o primeiro foi o Washington Luiz, até Juscelino Kubitschek. Tomaram posse nesse prédio aqui. E conta a história que ao tomar posse aqui, no prédio do Palácio Tiradentes, o presidente já empossado, ele ia em carreata, ou em desfile em carro aberto, ou carro fechado, ele ia em direção, seguindo aqui pela antiga Avenida Beira-Mar, em direção à Praia do Flamengo, que na época não tinha nem aterro do Flamengo ainda, e em direção ao Palácio do Catete, que era a casa presidencial, onde o presidente da República residia, trabalhava, Palácio do Catete. Então era empossado aqui, no Palácio Tiradentes, e depois ia para as demais cerimônias lá no Palácio do Catete. Aqui no pé do monumento de Tiradentes tem uma placa que tem um ano em algarismos romanos, ali em cima. Esse ano é 1789, que foi o ano em que Tiradentes foi preso. E a última curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que o feriado nacional de Tiradentes, ele só foi instituído pelo primeiro presidente do regime militar, Humberto Castelo Branco, no ano de 1965. Então, desde 65, foi instaurado o feriado de 21 de abril como a data, um feriado nacional de um herói nacional. Então é isso, pessoal, espero sinceramente que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha, comenta aí alguma coisa nos comentários, compartilha com seus amigos interessados na história do Brasil, de Tiradentes, do Rio de Janeiro. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, deixa lá, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todas as redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.